Os Estados Unidos abriram uma investigação comercial contra o Brasil e fizeram críticas a questões como pirataria, uso de Pix para transações ilegais e até citaram a famosa Rua 25 de Março de São Paulo, conhecida pelo comércio popular. As autoridades estadunidenses alegam que o Brasil não combate de forma eficaz a violação de direitos autorais e marcas registradas, o que, segundo eles, afeta empresas estadunidenses. A investigação pode resultar em pressões comerciais ou sanções. Sim, tudo isso é por causa do tarifaço do Donald Trump. Quem vai explicar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, quer dizer que eles não gostaram do Pix. É, eles realmente estão querendo comprar uma briga feia com o Brasil, hein? Exatamente, eles querem causar aí sim a Terceira Guerra Mundial, é pedir para o brasileiro abandonar o PIC, gente, não dá. Vamos lembrar aí que o Nicolas Ferreira, com aquela FIC de que o Brasil, né, que o governo brasileiro, Lula iria taxar um PIX, causou uma grande comoção. Imagine aí o Trump trazendo esse discurso de que o PIX está errado, o PIX é ilegal. Agora, a gente vai explicar por que isso acontece. Os Estados Unidos eles chegaram no momento que eles precisam justificar o tarifaço contra o Brasil. Não é possível justificar o tarifaço pelo contexto Ctrl-C, Ctrl-V, de que eles estão tendo prejuízo nas relações comerciais. Isso não faz sentido. Os Estados Unidos têm superávit nas relações com o Brasil, nas transações com o Brasil. Isso já foi destrinchado e dito, inclusive, pelo presidente Lula em entrevistas, isso ficou muito claro. E aí eles correram atrás para tentar justificar de alguma forma. E qual é a justificativa deles? É tentar colocar ali que o Brasil ele não cumpre os acordos corretamente, que o Brasil ele tem produtos falsificados e isso viola a relação comercial. E uma das questões é o PIX. Por quê? Porque, lógico, no pensamento estadunidense, o Estado precisa se meter o mínimo possível nas relações ali de transações e comércio. Isso quer dizer o quê? Que não tem nos Estados Unidos algo parecido com o PIX. Para você solicitar uma transferência, você pode solicitar uma empresa que vai entrar em contato com seu banco para fazer essa transferência ou fazer entre bancos como era o DOC, o TED que a gente fazia aqui no Brasil. Não tem algo tão rápido, tão legal quanto o Pix. Gente, Pix hoje é vida para qualquer coisa. Você vai comprar uma água na rua, o pessoal não tem troco, você faz o Pix. Então, o Pix hoje se tornou uma das principais moedas de troca mesmo dos brasileiros. Dito isso, essa transação desta forma, né, os Estados Unidos tentam dizer que é uma transação que não beneficia as instituições privadas. E, sinceramente, Sofia, F para as instituições privadas. Então, aí eu vou te pedir, por favor, para trazer uma análise que foi feita na UOL, que eu achei fantástica e vai pontuar justamente isso, que isso é uma manobra, uma tentativa, essa briga que os Estados Unidos estão tentando comprar com o Brasil, é uma tentativa de justificar o tarifaço, que a partir do 1º de agosto entraria em vigor e traria uma tarifação de 50% nas transações entre os países. Por favor. Para poder justificar essas tarifas. Então, ele toma uma medida que já é tardia. O representante do comércio, quando anuncia isso ontem, né, o Jameson Greaves, ele já está tomando uma medida tardia numa certa correria aí para poder justificar a legalidade dessas medidas contra o Brasil. E aí, essa investigação, Fabiola, como notava o Josias, ela é uma grande metralhadora giratória, né? Porque ela basicamente precisa encontrar um motivo para a legalidade das tarifas que o Trump já quer impor, né? Então ele vai descobrir a posteriori os motivos da tarifa que ele já impôs, né? Os motivos legais, né, para essa tarifa. O que ele vai poder justificar na corte. Então ele menciona do desmatamento, que a gente sabe que é uma preocupação zero para o governo americano, né? Inclusive eles estão retirando proteções ambientais aqui. No primeiro mandato do Trump, quando o Bolsonaro estava queimando a Amazônia, a gente lembra, o Trump defendeu o Bolsonaro, isso nunca foi uma questão, mas eles mencionam desmatamento, eles mencionam a 25 de março, quer dizer, um problema histórico, né? Enfim, de pirataria no Brasil, que se fosse por isso, a gente poderia estar levando tarifa
tarifa há mais de 50 anos, né, Fabiola? Então, assim, ele vai mencionando uma série de ações e menciona, claro, as Big Techs, que são um foco importante, inclusive estavam citados na carta. Agora, a questão do Pix é curiosa, Fabiola, porque tem um choque que eu acho que é até cultural e é um choque de mentalidade mesmo, de capitalismo. Sabe que o sistema bancário aqui nos Estados Unidos é bastante atrasado, né? Inclusive, se você faz hoje um depósito, leva uns 2 dias para aparecer no saldo da sua conta bancária que o dinheiro saiu ou entrou. Quer dizer, você não tem em tempo real nos Estados Unidos o que está acontecendo com a sua conta. Nesse sentido, no Brasil é muito superior. E por quê? Porque o Banco Central não só regula, como lança alguns produtos para melhorar a funcionalidade do sistema bancário. O Pix é um deles. Aqui nos Estados Unidos, isso seria ilegal, porque o entendimento é que quem tem que lançar esse tipo de programa é um produto, logo são iniciativas privadas. A gente tem aqui nos Estados Unidos alguns mecanismos de transferência de dinheiro parecidos com o Pix, que são todas soluções privadas, são contas, você tem que se inscrever num aplicativo de uma terceira empresa para dar seus dados, para essa empresa contatar seu banco e fazer a transferência. Quer dizer, é muito mais complicado, bem menos funcional do que o nosso Pix, mas é a ideia de que o Estado tem que ser do menor tamanho possível. Então, o Banco Central aqui jamais teria uma iniciativa como o Pix. E aí, então, o argumento dos americanos é que o Pix é uma deslealdade com o competidor privado, com o empreendedor privado que gostaria de ter um serviço de transferência de dinheiro, né, Fabio? Que a gente vê que, bom, deve ser inócuo, tá? Não deve prosperar, inclusive porque seria um ataque a uma nova instituição brasileira, que é o Banco Central, né? Mas, enfim, é curioso, né, que essa investigação tenha chegado nesse ponto, né? Gostou, Sofia? É exatamente esse o pensamento, que é um pensamento, né, de tentar nivelar tudo pela sua régua. Então, é importante quando essa análise traz que esses serviços oferecidos digitalmente nos Estados Unidos são serviços de empresas privadas, são instituições privadas que fazem esse tipo de transação, e os Estados Unidos tenta agora falar com o Brasil que essa regulação, que a interferência do Banco Central, que ter um serviço como o Pix para todos os bancos, que isso seria algo na linha do imoral com as empresas privadas, como se de fato a gente estivesse se importando assim com empresas privadas. E outro detalhe, tá? O setor privado tentou dizer também na criação do Pix que teria prejuízo com a criação do Pix. A gente tem uma taxa de juros altíssima que eu acho que compensa absolutamente tudo, né? A gente não precisa ficar tirando aquelas tarifas do DOC, do TED e das outras transações, né, Sofia? Dito isso, pode falar. Não, eu só. Assim. Primeiro, que ódio dele citar essa questão do desmatamento, porque muitas vezes, quando a gente tenta falar sobre as políticas ambientais que precisam ser implementadas, porque o Brasil ele tem muito a melhorar, sim, nesse sentido, que a crítica que vem é justamente a crítica de que ai não, estão fazendo isso só para tentar barrar o desenvolvimento da nossa economia, etc, etc. E o que eu fico com ódio é que esse tipo de coisa que o Trump fez aí dá munição pra esse pessoal que tá cagando e andando pro meio ambiente e que daí qualquer coisa que você tente fazer pró meio ambiente, isso aí é sabotagem. Quando o Trump faz isso, é óbvio que é uma sabotagem. Ele é o cara que tá lá nos Estados Unidos dizendo drill, baby, drill. Pra explorar mais petróleo, sabe? E fala do belo e limpo carvão. E daí vai querer falar de meio ambiente? Pelo amor, é óbvio que é só um pretexto. Só que daí o que acontece? Quando a gente vai tentar trazer questões ambientais de verdade, vai ter gente que vai dizer, não, isso aí é só pretexto pra barrar o desenvolvimento de uma região, de uma indústria, pipipipopopó. Então, primeiro, dá muito ódio disso. Segundo, vamos lá. Essa questão do público versus o privado, né? Vamos lá. O mercado, e isso é uma coisa que não é nem os comunistas que falam, são os próprios capitalistas, defensores do capitalismo que vão falar, os próprios liberais vão dizer, o mercado, ele parte do pressuposto que existe escassez de um recurso.
Então existe uma escassez e o mercado vai entrar aí porque ele seria a forma mais racional e eficiente de lidar com essa escassez desse recurso. Isso acaba gerando um grande problema para os defensores do capitalismo, que é o que você faz quando a escassez não existe? Né? O que você faz quando a escassez não existe? A resposta que os capitalistas normalmente acham é cria uma escassez onde ela não existe. Então, para que o mercado privado possa lucrar com as transações financeiras, elas precisam de uma escassez. O Pix, o que ele faz? Ele acaba com a escassez desse serviço. No caso, não é um recurso, é um serviço. Você tem uma transação instantânea gratuita para todo o Brasil. Então, o que eles estão tentando fazer é criar uma escassez artificial. Como a gente, para conseguir lucrar, a gente precisa de escassez, a gente vai lá, destrói a abundância. A abundância, no caso, é transações imediatas, infinitas, gratuitas. Cria essa escassez para daí a gente oferecer um produto e obrigar você a pagar por ele. Agora, pensem, gente, que isso que eles estão tentando fazer com o Pix é o que aqui no Brasil se tenta fazer com todos os outros tipos de serviços públicos. Imagina se a gente tivesse vaga para todo mundo, sem precisar de vestibular ou Enem, nas universidades públicas. O que aconteceria com as faculdades privadas? Iriam todas à falência. Se a gente não tivesse problemas com fila no SUS, o que aconteceria com os planos de saúde? Iriam todos à falência. E por aí vai. Se a gente tivesse aí um programa tivesse um programa de habitação que garantisse casa boa para todo mundo, acabou o mercado imobiliário. O mercado ele só existe onde existe escassez. Então o que você tem? Você tem corte de orçamento, você tem sucateamento dos serviços públicos, justamente para criar uma escassez artificial e o mercado privado poder lucrar em cima dessa escassez. Então, gente, você que tá puto da vida com o Trump querendo atacar o nosso Pix, saiba que fazem a mesma coisa com as nossas universidades públicas, com as nossas escolas públicas, com o SUS, o tempo todo. Exatamente isso. E a parte que eu acho mais engraçada nisso tudo, sabe o que é, Dai? Falam tanto que o setor privado é tão mais eficiente em tudo que faz que o serviço público, e daí vem com essa pataquada aí para provar por A mais B que o setor privado é incapaz de competir com o serviço público. Se você não destruir o serviço público, o setor privado não consegue lucrar. Isso não tem prova maior de que essa historinha de que o setor privado é sempre mais eficiente que o público do que isso. Enfim, desculpa, eu adiantei todo o meu comentário. Você nem tinha terminado de trazer os fatos e eu adiantei todo o meu comentário. Sem problema nenhum. E eu só vou acrescentar uma coisa, tá, Sofia? Os Estados Unidos não aceitou o Acordo de Paris, que é um acordo que era realmente muito importante sobre a mudança climática. Os Estados Unidos fez o quê? Os Estados Unidos não queria fazer acordos. Os Estados Unidos é um país extremamente arbitrário. Então, é isso. A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris deve ser efetivada em 2026 por uma decisão do Donald Trump. Olha só que delícia. Dito isso, Sophie, Lula mandou resposta através de carta para os Estados Unidos. Vamos assistir só um pedacinho à leitura dessa carta, porque é uma carta deliciosa, questionando a própria carta e o tarifário dos Estados Unidos, mas essa carta é interessante que ela sai hoje justamente no momento em que os Estados Unidos vêm com essa ideia de estamos investigando vocês, Brasil. Vamos lá? Acaba de ser publicado... Rony, você quer fazer sua pergunta antes? É isso? É porque o governo brasileiro acaba de publicar uma carta enviada aos Estados Unidos. Isso é extremamente importante. Já está na página do governo federal o envio de uma carta sobre as tarifas dos Estados Unidos. Eu vou ler trechos aqui dessa carta. No contexto do anúncio por parte do governo norte-americano de imposição de tarifas contra exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, enviaram nesta terça-feira, dia 15 de julho,
uma carta ao secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e ao representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, nos seguintes termos. Aí segue a carta. Se a gente for descendo aqui, a gente vai vendo a carta. Item número 1. O governo brasileiro manifesta sua indignação com um anúncio feito em 9 de julho da imposição de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos a partir do dia 1º de agosto. A imposição das tarifas terá um impacto muito negativo em setores importantes de ambas as economias, colocando em risco uma parcela econômica historicamente forte e profunda entre os nossos países. Nos 2 séculos de relacionamento bilateral entre Brasil e Estados Unidos, o comércio provou ser um dos alicerces mais importantes da cooperação e da prosperidade entre as 2 maiores economias das Américas. Item número 2 da carta enviada do Brasil aos Estados Unidos. Desde antes do anúncio das tarifas recíprocas em 2 de abril de 2025 e de maneira contínua desde então, o Brasil tem dialogado de boa fé com as autoridades norte-americanas em busca de alternativas para aprimorar o comércio bilateral. Aí diz a carta aqui, apesar de o Brasil acumular com os Estados Unidos grandes déficits comerciais, tanto em bens quanto em serviços, que montam, nos últimos 15 anos, quase 410 bilhões de dólares, segundo os dados dos Estados Unidos. Isso é o que cita o Brasil na carta enviada aos Estados Unidos. Para avançar nessas negociações, o Brasil solicitou, em diversas ocasiões, que os Estados Unidos identificassem áreas específicas de preocupação para o governo americano. O item 3 da carta. Com este mesmo espírito, o governo brasileiro apresentou no dia 16 de maio uma minuta confidencial de proposta contendo áreas de negociação nas quais poderíamos explorar mais a fundo soluções mutuamente acordadas. Item número 4. Acho que já tá bom, porque é isso, né? O que o governo brasileiro responde para os Estados Unidos é: vocês não têm o que reclamar. Isso é puramente político, respeitam o Brasil, respeitam a soberania do Brasil. Eu acho isso maravilhoso. E a gente, no Brasil, alugou sim um triplex na cabeça dos estadunidenses, porque até o PIX eles estão reclamando. Tudo bem reclamar da 25 de março, mas reclamar do PIX é muito difícil, né? Pois é, e eu acho que a gente ainda não abordou uma outra questão que além do Pix e da pirataria e tal, eles também atacaram a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Reclamando que, pô, vocês não estão deixando as nossas Big Techs roubarem dados suficiente dos brasileiros. Só te digo uma coisa, Trump. Já ouviu falar de livre mercado? Se as suas empresas não estão felizes, elas que saiam e vão procurar outro mercado. Elas não... É assim que funciona, Trump. Né? Elas que vão procurar outros clientes. Ninguém está obrigando elas a fazerem negócio no Brasil. Ai, gente. O Trump, ele não percebe, mas ele só tá piorando a situação dele e dos Estados Unidos. Enfim, Dai, ficamos por aqui? Ficamos, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.